Bom dia a todos. Vamos iniciar nosso plantão de dúvida. O plantão de dúvida e oficina de prática é para você que quer se tornar despachante imobiliário. A intenção é essa, ajudar você. O curso de despachante imobiliário, nós temos o objetivo de formar você. Certificado, material de apoio, plantões de dúvida para você poder atuar como despachante imobiliário. E nós já sabemos para quem nós vamos atuar. Advogados, advogadas, contadores, imobiliários, corretores, o próprio particular, né? O comprador, o vendedor, aquele que quer alugar uma casa, aquele que é locador, locatário. Então, nós temos um leque de atuações para quem nós podemos prestar o serviço, inclusive também bancos, né? Bancos, instituições financeiras de todos os gêneros, tá bom? Legal, parabéns para você, de fato, que iniciou. Vamos lá, vamos começar aqui. Bom dia, vamos lá, bom dia a todos. Vamos iniciar o plantão de dúvidas, oficina de prática do curso de despachante imobiliário. Despachante imobiliário que é uma área muito rentável, muito interessante. Você pode usar como plano B, criar um braço no seu escritório de advocacia, contabilidade, corretagem, imobiliária. Você pode, como despachante imobiliário, ter um outro serviço, né, e exercer a função de despachante imobiliário. Volto a falar, tem que trabalhar as redes sociais, tem que ter cartão, né? Cartão eletrônico, cartão de visita. Isso é necessário. Fazer parcerias com corretores, com advogados, fazer parceria com contadores, instituições financeiras, imobiliárias. Tem que fazer parceria. Legal, gente, vamos iniciar então o plantão de dúvidas despachantes imobiliários. Que legal, hein? Que bacana. Já temos aqui uma pergunta. Aqui é o Ricardo. Ricardo, bom dia. Gostaria de saber como cobrar os honorários. Legal, Ricardo, vamos responder sim, tá bom? Vamos iniciar. Antes de iniciar, nós vamos começar em ponto às 8h15. Já respondo você, Ricardo, com muito carinho. Vamos lá, vamos conversar aqui sobre os outros cursos. Você quer fazer curso presencial, em parceria com a Escola Superior Universitária, você consegue fazer cursos aqui no escritório do professor Júlio. Nós temos um auditório aqui no meu escritório, então utilizamos para cursos e treinamentos. Nós vamos ter logo mais o curso de uso capião e regularização de imóveis. Quem quiser participar, presencial, é sábado o dia todo. Você pode participar, é muito interessante porque você fica o sábado o dia todo aqui comigo, tem um Santa Paz, que é um restaurante muito gostoso aqui perto, e vai estudar muito, vai comer bem, vai tomar café, tem bolinho de queijo, vai aprender muito, tá? Então convido você, entre em contato, fale com a Maria, fale com a Sara, para que elas possam passar a data direitinho. Se eu não me engano, é a segunda semana do mês o curso de uso capião, presencial, tá bom? Então convido a você. Parabéns a você que adquiriu o curso de despachante imobiliário. É uma profissão, é um curso para habilitar você, tem certificado, tem material de apoio, tem os plantões de dúvida, a oficina de prática. Despachante imobiliário é uma profissão rentável. Você pode agregar em diversas situações, então é muito importante. Nós vamos conversar muito, vamos iniciar 8h15. Quero também convidar você a fazer parte do programa de pós-graduação. Nós temos as nossas vários cursos de pós-graduações, muitas delas a R$ 958,80. Vários outros cursos gratuitos, práticas na advocacia. O ESO ficou conhecido como o maior portal do Brasil de cursos jurídicos, né? Para advogados do Brasil. O maior portal de cursos para advogados do Brasil. Advogados e cursos jurídicos similares, conexos, né? Então, entra lá no site www.portaleso.com.br para que você possa participar. Siga o professor nas redes sociais, o Instagram é professor.julio.sanches. Lá também eu divulgo aulas, cursos, palestras, tudo à sua disposição. Então, com muito carinho. Quem quiser entrar em contato para mentorias, consultas, está aparecendo para você também o telefone, o 11 20 61 5649, e o meu site do escritório é www.professorjuliocesarsanches.com.br, tá bom? Legal. Vamos iniciar em instantes, 8h15 em ponto, hein? Então, enquanto isso, vai rodar a vinheta aqui, tá bom? Vai lá. Vamos lá, quer ver? Rodou? Roda a vinheta. Pronto. Eu falo que a vinheta é para acordar todo mundo, né? Para acordar todo mundo para estudar. Vamos embora, vamos juntos, vamos iniciar então nosso plantão de dúvidas, tem muita coisa para falar, hein? É o plantão de dúvidas de despachante imobiliário profissional, curso de despachante imobiliário, um curso tão diferente, tão importante,
que pode agregar muito na tua vida. Você que é advogado, você que é advogada, corretor, contador, dono de imobiliária, você que é médico, você que quer ter uma outra função, você que é investidor, a ideia é essa, tá bom? Vamos juntos, vamos iniciar então. Bateu? 8h15? Se é 8h15 a gente começa, né? Valendo pontualmente como sempre. Vamos iniciar então o curso Despachante Imobiliário. Lembrando que o curso você adquire na plataforma, aqui é o plantão de dúvidas, tá? O curso é completo, então tem essa função também. Então vamos juntos. Solta a vinheta, Belton. Vamos lá, gente. Dentro do curso, nós vamos tratar aqui hoje, de forma muito específica, aprofundada, da documentação imobiliária. Falar de documentação imobiliária é fazer com que o profissional do direito, seja o advogado, seja o contador, seja o corretor de imóveis, o proprietário de imobiliário, o investidor, conhecer a documentação imobiliária, isso significa prestar um serviço de qualidade, significa prestar um serviço de alto nível, saber o que está fazendo. Então, vamos juntos, vamos navegar. Quero muito conversar com você sobre os documentos imobiliários. Tem muitos lançamentos aí que o professor vai fazer esse ano ainda de livros, né? Livros sensacionais, você vai gostar muito, espero que você goste muito. Quero conversar com você, nós temos dentro desse estudo, documentação imobiliária é o gênero das espécies, documentos públicos e documentos particulares. Documentos públicos é tabelão de notas que faz. Lavrar, escritura pública, uma certidão pública. Nós temos essa primeira classificação, que nos interessa muito. Uma segunda classificação, para ficar bem didático, é a divisão da documentação imobiliária, e eu gosto muito, em instrumentos particulares e certidões. Quando nós fazemos uma transação imobiliária, seja de locação, seja de compra e venda, nós temos que ter instrumentos particulares. São os contratos. Contratos que são feitos por advogados, advogadas, corretores, corretoras, investidores. Numa transação imobiliária, o básico que nós temos que ter em relação a contratos, na locação, eu trago um exemplo, o auto de vistoria. O auto de vistoria deve ser feito para que eu tenha a certeza, um documento anexo ao contrato de locação, tanto na locação comercial como residencial. O auto de vistoria é um documento que eu vou apresentar sempre antes de fazer a locação e ao final dela também. Tanto é que tem o auto de vistoria inicial e tem o auto de vistoria final. Quando nós falamos de auto de vistoria, na locação precisa ter. O advogado, advogada, corretor, corretora que não pratica o uso do auto de vistoria, está dando um tiro no pé. O locador, o locatário, não pode dispensar esse documento. É um documento indispensável. Quando nós falamos aqui desse tipo de documento, eu estou falando aqui do auto de vistoria, ele pode ser com fotos, imagens, melhor ainda. E pode ser apenas a descrição. Quando nós falamos aqui de auto de vistoria inicial, antes de alugar a casa, antes de entrar no imóvel, eu vou preencher esse auto de vistoria inicial para dar segurança à locação, à transação. Esse auto de vistoria é um instrumento particular, que ajuda muito, que gera segurança na locação residencial, comercial. O ideal é que eu faça anexos a esse documento com fotos. É muito comum brigas, litígios na locação, porque o locador alega que no imóvel tinha tal coisa e o inquilino alega que não. Eu nunca vou esquecer um caso, o rapaz ele era viciado em cocaína, droga, e os pais tiraram ele da cidade, mandaram ele para São Paulo, depois que ele passou por um longo período numa clínica. E ele era estudante de medicina, então os pais transferiram ele para São Paulo, ele continuou cursando medicina numa universidade aqui em São Paulo, a qual inclusive eu leciono. O que aconteceu? O rapaz teve uma crise e ele arrancou os lustres da sala desse apartamento no Morumbi, perto do estádio de São Paulo, um apartamento de luxo, de alto padrão. Ele arrancou os lustres para trocar por crack e cocaína.
Certo tempo depois, os pais rescindiram o contrato de locação, porque o filho foi internado novamente, e pagaram a multa. Mas o problema não foi a multa, né, do contrato de locação. O problema foi que os pais tiveram que arcar com os lustres. E cada lustre que estava na sala, uma sala grande, um apartamento de alto padrão, um apartamento grande, né, aqueles apartamentos antigos, enormes, né, tiveram que arcar com cada lustre, e cada lustre valia hoje quase 12 mil reais. Eram lustres que vieram da França. Quando procuraram o escritório, eu perguntei o auto de vistoria. E os pais falaram, que auto de vistoria, professor Júlio? Não tem. E nós acabamos fazendo um acordo, encerrando o processo, porque não tinha matéria de defesa. Como que você vai defender um cliente onde o locador alegue que, de fato, tinha 2 lustres de material importado, que veio da França? Como que você vai quebrar essa linha, essa tese, numa ação de indenização? Como que você vai quebrar isso? É o auto de vistoria. Olha como o auto de vistoria ele protege muito o locador e o locatário. Eu diria que é uma loucura a imobiliária, o corretor de imóveis ou qualquer pessoa fazer uma locação sem ter o auto de vistoria. O auto de vistoria inicial, tanto na locação residencial como na locação comercial, é sim um documento obrigatório, é certamente um documento eficaz. Não podemos abrir mão desse documento. Ou seja, talvez, pelo que o filho contou, pelo que os pais contaram, talvez, nessa situação, talvez o filho tenha arrancado mesmo, de fato, né, tenha arrancado os lustres e vendido para trocar por droga. Mas numa situação que isso não aconteceu, alguém entrou lá, arrancou os lustres ou alguma coisa, olha como nós podemos arrumar uma dor de cabeça, gente. É isso que eu quero trazer para você. Então, o auto de vistoria é importante, é necessário, é eficaz. Nós precisamos, sim, sempre numa locação, ter o costume de fazer auto de vistoria. Não podemos abrir mão de forma nenhuma desse documento tão importante. E esse documento, nós já estamos dividindo aqui na nossa aula, instrumentos particulares e certidões. Estamos falando de um documento chamado auto de vistoria. O auto de vistoria é tão importante e eficaz na locação, no início da locação e ao final da locação. Numa relação locatícia, o ideal é que a gente faça, assim, 2 autos de vistoria. O inicial e o auto de vistoria final, que é no fim da locação. É necessário para proteger a transação imobiliária, o negócio imobiliário, a relação locatícia. Isso também tem que acontecer, e é necessário, também na compra e venda. O auto de vistoria, principalmente imóvel de praia, imóvel litorâneo, imóvel rústico, ou seja, fazenda, sítio, rancho, é muito eficaz, protege a relação, protege a transação imobiliária, evitando processo, litígio. Então, é um documento necessário o auto de vistoria. Lembrando que nós podemos fazer da forma mais simples possível, com a descrição, e o ideal, né, com a tecnologia, com o celular, que realmente que elaboramos esse documento com fotos, com imagens. Em alguns casos eu já vi alguns clientes fazerem até com vídeos, né? Também bem interessante, um vídeo também. Então fique atento em relação a isso. Esse é o nosso primeiro documento que nós temos que estudar no nosso curso, que é o documento chamado auto de vistoria. Pode e deve ser feito no início da locação e no final da locação, e também necessário, indicado também na compra e venda, principalmente de imóveis rústicos e rurais. Quando nós falamos aqui em relação ao auto de vistoria, processualmente falando em ações de perdas e danos, ações que envolvem indenização, dano material, como exemplo tratado aqui, é muito eficaz, faz toda a diferença. Segundo instrumento importante, segundo instrumento particular muito importante, nós usamos todo dia, é o contrato preliminar. Quando eu fecho uma compra e venda, o corretor imobiliário, o advogado, o particular, o ideal é que faça, né, o interessado assinar um contrato preliminar para depois assinar o contrato definitivo. O contrato preliminar pode ser um contrato de uma folha, uma lauda. E esse contrato preliminar, o que você vai fazer? Você vai abrir até tópico, para que a pessoa preencha, talvez não precise ficar digitado. A pessoa vai preencher o nome, porque depois você vai fazer o contrato definitivo.
seja na locação, seja na compra e venda. Então, o contrato preliminar é o segundo instrumento particular mais utilizado nas transações imobiliárias, no mundo dos negócios imobiliários, no direito imobiliário. O contrato preliminar é para fechar o negócio. Nós temos que ter a ideia que o contrato preliminar também é chamado de contrato facultativo, pré-contrato, é um instrumento particular, não existe necessidade nenhuma de ser público, mas o segundo contrato vai ser público. Na transação imobiliária de compra e venda, acima de 30 salários mínimos, na locação não existe a necessidade, nós temos o costume no Brasil de fazer um instrumento particular com a assinatura de 2 testemunhas. Então fique atento, nós temos essa possibilidade sim de usufruir do contrato preliminar na locação, na compra e venda. Estudando cada instrumento particular, eu trago para você algo muito importante, que é o recibo. O recibo de pagamento faz toda a diferença na transação imobiliária, numa ação de adjudicação compulsória. Também é um direito do inquilino na locação. E o recibo também é um instrumento particular eficaz e necessário. Outro documento importante, outro instrumento particular importante no mundo dos negócios imobiliários, de fato, é o comunicado de reajuste. Na locação, nós vamos sempre comunicar o reajuste, o aumento. Esse comunicado é obrigatório, 30 dias antes no mínimo, conforme a jurisprudência. Então, também, o ideal é que eu avise até antes, mas 30 dias no mínimo. Também é um instrumento particular importante. Eu posso fazer vistorias no dia a dia, no imóvel, né? Não é só inicial e a vistoria final, que é o auto de vistoria. Essa vistoria também, quando é feita no meio do contrato de locação, também é um instrumento particular importante e necessário. No mundo dos contratos imobiliários, nós temos a compra e venda, que é o pagamento à vista, acima de 30 salários mínimos deve ser feito por escritura pública, artigo 108 do Código Civil. Temos a promessa, eu estou comprando um imóvel que ainda vai ser feito, estou comprando uma fração ideal, promessa de compra e venda. Existe também o compromisso de compra e venda, estou comprando um imóvel que já existe, mas existe uma obrigação de pagar, uma obrigação de fazer. Existe ainda a cessão de direitos hereditários, que deve ser feita por escritura pública, isso é necessário, com a anuência de todos os herdeiros. Existe também o contrato de doação, que deve ser feito por escritura pública também. Existe também a cessão de direitos possessórios e afins, que é um contrato que eu compro e vendo posse. Quando eu compro um imóvel irregular ou vendo um imóvel irregular, esse é o contrato correto. Então, esse é um instrumento particular. Quando é feito pelo tabelião de notas, é um instrumento público. Tabelião que lavra a escritura pública. Quando é feito por advogado, pelo particular, é instrumento particular. Ok? O nome já diz, né? Instrumento particular. Esses instrumentos são necessários, são importantes no mundo dos negócios, das transações imobiliárias. Nós já falamos de outro instrumento particular aqui, que é o instrumento da vistoria subjetiva. Uma transação imobiliária, quando você é contratado para fazer o due diligence, você vai levantar várias certidões. E você pode fazer algo a mais. O que é algo a mais? Ir até o local, pedir para alguém que vá até o local e se comunique com os vizinhos, lá à direita, lá à esquerda, vizinho da frente, para analisar de fato quem está vendendo imóvel, quem está alugando. É a chamada análise subjetiva. Esse laudo também é um laudo conhecido como instrumento particular. Importante isso, hein, gente? Vamos lá. Esses são os instrumentos particulares utilizados nas transações, no mundo das transações imobiliárias. Do outro lado, nós temos as certidões. E as certidões são importantes, são necessárias. E quando eu falo de certidões, eu trago para você um leque de certidões. Vamos lá. Se você perguntar, professor Júlio, o que é certidão? Certidão, de fato, é um documento necessário e obrigatório no due diligence, no compliance imobiliário. Eu preciso apresentar certidões para que eu consiga provar que a transação não é a transação suspeita, a transação imobiliária de locação, compra e venda. Então isso é importante. Quando eu falo de certidões, nós temos que ter em mente que alguns bancos de dados possuem informações, né? Bancos de dados, organizações e outras entidades também costumam requerer alguma certidão negativa. Então, é o mundo dos negócios, nós temos que usar certidões, entregar certidões, isso é necessário. Quando eu falo de certidão negativa, o que é uma certidão negativa? Ela, de fato, consta que você não tem processo no Poder Judiciário, consta que você não tem processo na União, no Estado, no município. O ideal é que ela seja negativa. Se for positiva, é que tem algo, consta algo, aí eu tenho que verificar com a certidão de objeto e pé ou a certidão de breve relato. Qualquer órgão, gente, do governo pode emitir, sim, a certidão negativa de débitos. O documento confirma não haver pendências financeiras ou processuais em nome da pessoa física ou da pessoa jurídica.
Então, a ideia é essa. Normalmente, as certidões negativas são requeridas em processos de licitação também, concorrência, e o despachante imobiliário, o documentalista imobiliário, ele também presta serviço. Para quem quer participar de licitação, de concorrência, também presta, né? Também é outro leque, também é outro mercado, porque na licitação, na concorrência, você vai fazer um cadastro, e seu cadastro existe a prévia de documentos, e a partir disso a homologação, as homologações perante a fornecedores também, bancos, para empréstimos, né? Então é necessário também. No processo de aquisição de uma propriedade também são solicitadas certidões, assim como acontece numa empresa, né? O despachante imobiliário também presta serviço na transação de uma empresa. A pergunta que sempre é evidente, né, no mundo jurídico: como emitir a certidão negativa? Então, em geral, hoje você consegue, com acesso na internet, acesso aos órgãos públicos. Hoje você digitando no Google você consegue, mas nós temos que relembrar aqui no nosso curso, nós temos que relembrar que eu preciso ter acesso a uma transação imobiliária de compra e venda, locação, seja rural, seja urbano, no mínimo, no mínimo, certidões em nome das partes, compradores e vendedores, e certidões do imóvel. Do imóvel, sempre a certidão de propriedade atualizada, que é a certidão de matrícula. No passado era a transcrição, antes de 73. A partir de 73, na verdade de 76, virou matrícula. Então, cuidado, eu preciso dessa certidão atualizada. Só é dono, só é proprietário quem tem o seu nome no cartório de imóveis. Se eu não tenho meu nome no cartório de imóveis, eu não sou dono. Eu sou qualquer outra coisa menos proprietário. Eu sou possuidor, eu sou posseiro. A certidão de propriedade, gente, ela é necessária e eficaz numa transação imobiliária. É obrigatória para eu saber se quem está me vendendo é dono, para eu saber se o imóvel está sendo vendido não está penhorado, bloqueado, se não está tombado, se não tem averbações, gravames, né? Então a ideia é essa. Essa certidão tem que ser atualizada, hein? Isso é o due diligence, começa pela certidão, mas depois eu vou pesquisar débitos da União, débitos do Estado, débitos do município, o ideal é que seja tudo negativo. Se é apartamento, tem a certidão negativa de débitos condominiais, que deve ser assinada pelo síndico. A administradora ou o síndico vai fornecer, normalmente a administradora de condomínio, quando tem, e tem que ser acompanhada pela assembleia que elegeu o síndico e a última assembleia para provar que ele não foi desconstituído, né, não perdeu o cargo. Então isso é importante. Isso em relação ao imóvel. Em relação às pessoas, no mínimo, certidão do distribuidor civil da esfera estadual, da esfera federal. E a mesma coisa em relação à certidão do distribuidor civil da esfera federal, né? Também a certidão do distribuidor criminal da esfera estadual, da esfera federal. Não podemos esquecer das certidões de protesto e também as certidões trabalhistas têm pegadinha, certidão de ações trabalhistas e certidão de execuções trabalhistas, são certidões diferentes, hein? Se o imóvel é rural, talvez uma topografia, talvez essa análise subjetiva, eu posso aumentar a quantidade de documentos. Se no imóvel está no nome de pessoa jurídica, eu vou fazer essa pesquisa também no nome dos sócios, também é necessário. Vou fazer pesquisas junto à junta comercial, preciso dos atos constitutivos atualizados. Então, eu posso, conforme a complexidade da transação imobiliária, eu posso agregar mais documentos. É o básico, hein? Na locação também. Vamos lá. A pergunta: como emitir a certidão negativa? Então, em geral, a solicitação acontece via internet, hoje facilitou muito. Então, o despachante imobiliário, quem trabalha com documentação imobiliária, consegue fazer isso do escritório, de casa. Alguns órgãos ainda requerem presencialmente, mas são poucos, é difícil e está sumindo. Cada tipo, gente, de certidão tem a sua especificidade. Por isso também podendo ser emitida de forma gratuita ou algumas sendo pagas, mas a maioria é gratuita hoje em dia, né? Isso ajuda muito. Um dos documentos básicos para emissão do CNPJ da empresa, no entanto, existem algumas preocupações na requisição, que é importante que a empresa esteja regularizada com o governo. E isso temos que entender que não pode ter pendência de impostos, né? Entre elas PIS, CONFINS, imposto de renda. Então nós temos vários impostos, FGTS, INSS. Eu preciso, para a emissão do CNPJ, eu preciso provar que não existe, né? Essa movimentação negativa, como alguns consultores falam. Então, olha como o estudar certidão não é só para as transações imobiliárias, mas é também para as questões empresariais, também é fundamental. Existem algumas exceções na emissão que acontecem mesmo com algumas pendências, você consegue solicitar a certidão,
que são conhecidas como certidões negativas com efeito positivo. Acho que você já ouviu falar sobre isso, são algumas exceções, algumas situações. Eu diria que a empresa tem um documento, apesar da condição da situação de regularização, tá? Então, também acontece. Quais são os tipos de certidões negativas? Então, nós temos Receita Federal, Previdência Social, Municipal, Estadual, Federal. São alguns exemplos de certidões gratuitas, em regra gratuitas. No entanto, algumas cidades ainda solicitam o pagamento de uma taxa. No caso da municipal, alguns municípios solicitam o pagamento de uma taxa, outros não. Fundo de garantia, a certidão negativa de débitos trabalhistas, a de pedido de falências. Também, quando eu faço transações imobiliárias com uma empresa, eu também preciso verificar se não existe o pedido de falência. Então, a certidão negativa de falência são outros exemplos dos tipos que podem ser solicitados de forma gratuita também. Já entre as pagas, gente, a concordata e recuperação, Tribunal Regional do Trabalho, processos cíveis e criminais ou trabalhistas em andamento, normalmente eu pago, lembrando que o valor também é mínimo. Eu preciso conferir, existe uma atualização sempre, então eu entro no site e vou obter essa informação. Deixa eu acompanhar você passo a passo aqui, que isso é muito importante. A certidão da Receita Federal, gente, é um documento emitido pela Receita Federal para negativa de tributos federais e previdência social. Essa certidão é necessário o CNPJ para que eu consiga ter acesso, hein? Em caso de pendências, não é possível a emissão, eu não consigo imprimir se tem pendências, até a regularização dos débitos, dos pagamentos dos débitos, tá? O link, gente, para você acessar, você clica no Google Serviços Receita Federal ou entra direto no site www.receita.fazenda.gov.br. Você vai em Serviços, Certidão, lá você consegue acessar essa certidão com muita facilidade. Outra certidão, certidão municipal, no site da prefeitura, no site do município. Essa certidão é o documento emitido pela Receita Municipal e precisa informar a inscrição municipal e o CNPJ, quando nós falamos de pessoa jurídica, ou o CPF. Em algumas prefeituras você pede o pagamento de taxa ou a solicitação presencial, mas são poucas, tem que acabar, né? Vamos usar o mundo digital. Então também uma certidão que você consegue digitando no site da prefeitura. Digita lá, Prefeitura de Itaém, Prefeitura de Osasco, Prefeitura de São Paulo, Prefeitura do Rio de Janeiro, Prefeitura de Porto Alegre. Normalmente o Google te dá o link direto do site da prefeitura. Certidão de distribuidor civil em geral, certidão de distribuição de ações criminais, certidão de execução criminal. É o documento, gente, que informa a existência, sim, do processo em nome do requisitante nos fóruns da Justiça Federal ou do Estado. Civil, fiscal, criminal, são obtidas informações e obtenção no site do Tribunal de Justiça de cada Estado. Então, um exemplo, o site do Tribunal de Justiça de São Paulo, www.tjsp.jus.br. O interessante é que os sites ficaram meio padrão, né? Então, tjrj.jus.br. Normalmente é tudo igual, só muda as siglas, né, do Estado. TJ, a sigla .jus.br, mas também digitando no Google você consegue facilidade. Outra certidão que nos interessa muito é a certidão negativa de protesto, né, gente? A certidão de protesto, também denominada de certidão negativa de protesto, é o documento público que comprova a inadimplência ou não de uma determinada pessoa física ou jurídica realizado junto ao cartório de protesto. Eu dou uma dica para você, você pode ir em pesquisa protesto. Acho que é muito fácil, né? Você consegue acessar pesquisa protesto. Você consegue acessar com facilidade, não tem como errar, e lá você faz a pesquisa. Os cartórios de protesto do Brasil, o Instituto Protesto, né? Você consegue fazer a pesquisa, a consulta ela é gratuita, a consulta dentro do site, a certidão é paga, né? Então a consulta é gratuita. Também é interessante você fazer isso porque te ajuda de fato a ganhar tempo, te ajuda. Se você entrar no site www.pesquisaprotesto.com.br, você digitou o CNPJ ou o CPF e você vai achar lá se tem alguma coisa, se não tem, muita facilidade. Então a pesquisa é feita dessa forma, mas você precisa imprimir a certidão e para imprimir a certidão você precisa pagar. Tá? Então é bem interessante esse site, gosto muito, tem outras formas, você consegue pesquisar no próprio site, mas é bem interessante, é bem rápido. Então gosto muito. A certidão de protesto, lembrando que também denominada certidão negativa de protesto, é o documento público que comprova a inadimplência ou não de uma pessoa física ou jurídica realizado junto ao cartório de protesto. Então já sabe um link aí.
Certidão negativa da Justiça do Trabalho. Certidão negativa da Justiça do Trabalho, hein? A certidão negativa da Justiça do Trabalho, ela é conhecida a certidão negativa de débitos trabalhistas, a CND, a CNDT. É um documento público que prova a regularidade trabalhista e fiscal de empresas. E além disso, gente, é necessária para a participação em licitações públicas. Você consegue ter acesso no www.tst.jus.br. Você vai no link certidão, tá? www.tst.jus.br, vai no link certidão, muito fácil também. Certidões, né? Certidão negativa da Justiça Federal. A certidão negativa de débitos da Justiça Federal, chamada como CND, é um documento emitido por qualquer órgão do governo que confirma não haver pendências financeiras ou processuais em nome dessa pessoa física, jurídica ou mesmo de um bem. Você consegue também acessando o portal.trf, aí vai por região, 1, 2, você vai por região. E você vai, o site é padrão também, serviço certidão. Tá? Então tem mais algumas situações que você pode acessar por outros sites, mas no próprio site do TRT é muito fácil, muito simples, né? Você consegue fazer isso com muita naturalidade. Então no Brasil é comum nós utilizarmos para as transações imobiliárias, você engasgou, é muito comum utilizar para descobrir ações, né? Comprovar a existência ou não de ações. Então isso é importante. O Samuel está perguntando, professor Júlio, parabéns pela aula, adorei o curso de despachante imobiliário e já estou ganhando dinheiro com isso. Muito obrigado. Que legal, fico muito feliz. A pergunta é, o que é certidões negativas? Então, complementando a nossa aula aqui, a certidão negativa é um documento emitido por qualquer órgão do governo ou do Tribunal de Justiça para provar que não existem pendências financeiras ou processuais, tá bom? Em nome daquela pessoa física ou pessoa jurídica. Então, é importante. Legal. Gustavo, professor Júlio, quais são as certidões negativas para as empresas? Vamos lá. Quais são os tipos de certidão negativa para as empresas? Comprovante de inscrição e situação. Acho que é importante. Comprovante de inscrição e situação cadastral do CNPJ. O CND da Receita Federal. Certidão negativa do FGTS. Certidão negativa de débitos trabalhistas. O Sintegra, que é uma pesquisa que é feita no programa. Sintegra é um programa que você pesquisa através do CNPJ. Certidão negativa da Fazenda Estadual, CND, Cefasa é chamada, né? E a certidão de débitos tributários. Normalmente são os documentos pedidos até numa licitação, né? Então, tranquilo, legal. Muito fácil, né, gente? Hoje mudou muito, hoje a gente consegue fazer tudo pela internet. Vamos lá, vamos responder a turma aqui. Olha o Veraldo aqui, ó. Veraldo Gonçalves. Bom dia, doutor Júlio. Você é sensacional. Você que é sensacional estar aqui comigo. Muito obrigado, ó. Beijão pra você. Muito carinho. Vamos lá. O Sandro Rodrigues, querido Sandro. Bom dia, professor Júlio. Caso em algumas certidões de positiva, não podemos dar seguimento à venda do imóvel? Para tudo, Sandro, corretor de imóveis, aqui de Maceió, Alagoas. Ô, lugar bonito, hein? Ô, Sandro, eu fui aí comer chiclete de camarão. O rei do camarão, uma coisa assim, que delícia, hein? Não é caro e muito bom. Ponta Verde. Sandro, na verdade, transação imobiliária, você como corretor imobiliário, o corretor, o despachante, o advogado, não é porque a certidão é positiva, você vai falar, não faz negócio. Não, precisa analisar o que é, né? Porque como que nós vamos fazer isso? Nós vamos solicitar uma outra certidão, que é chamada certidão de breve relato, objeto e pé, nome feio, mas é esse mesmo, que é um resumo do caso, um resumo do processo. E aí nós vamos analisar com essa segunda certidão, quando a certidão sai positiva, nós vamos pedir uma segunda certidão. Segunda certidão a respeito do processo que saiu naquela certidão. Essa segunda certidão chama breve relato, certidão de breve relato, ou certidão de objeto e pé. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos analisar. Então vamos dizer que é um divórcio, uma separação, uma questão que nada tem a ver, não prova que ele ou ela é mal pagador. É uma questão da vida, uma colisão de veículo. Você vai dar o aval na transação imobiliária, mas o interessante é você, corretor, corretora, despachante imobiliário, advogado, fazer o quê? Fazer uma declaração de ciência. Então, o título, declaração de ciência. Eu, dá espaço para colocar o nome, eu já coloco nome, vírgula, nacionalidade, estado civil, RG, CPF. Tenho conhecimento da existência do processo tal, a qual foi verificada na certidão positiva,
mas em análise da certidão em breve relato, fui devidamente informado e orientado, decidi dar andamento ao negócio. Então, estou dando um exemplo prático aqui. Aí coloca estado, data e assinatura do cliente. Por quê? Para você provar que você deu a ciência a ele naquele processo positivo, por mais que aquele processo positivo não vai impactar em nada, não vai impactar na transação imobiliária em regra, tá bom? Legal, gostei, hein? Olha o Ricardo aqui, bom dia, Ricardo. O Ricardo foi o primeiro a chegar aqui, hein? Ricardo, um grande abraço para você, saúde, paz, felicidade sempre, Ricardo. Deixei a sua pergunta, professor Júlio, foi o primeiro a fazer a pergunta, mas eu deixei a sua pergunta para agora. Por que eu deixei nesse momento a sua pergunta? Porque a sua pergunta vai servir para todos, foi muito boa. O querido Ricardo, ele fala aqui, gostaria de saber como cobrar honorários. Então, como que eu vou cobrar honorários como despachante imobiliário? Eu vou cobrar com base no valor do negócio. Eu cobro para fazer esse serviço, cobro da imobiliária, do advogado, do contador, ou do comprador, ou do vendedor, ou do locador, locatário, eu vou cobrar por diligência. Então, eu vou fazer o due diligence. Eu vou cobrar 3 salários mínimos, de 1 a 3 salários mínimos. Se eu estou fazendo uma transação imobiliária onde o valor é acima de 500 mil, então esse valor chega a 5 salários mínimos, fora os valores dos gastos, as certidões, né? Então, esses são os honorários do despachante imobiliário. Esse é o valor que será cobrado. E pode ser cobrado por participação também. O despachante imobiliário pode cobrar 2 salários mínimos para apresentar a documentação, o dossiê, a pesquisa e cobrar 1% até 2% do valor do negócio. Também acontece dessa forma, tá bom? Lembrando que o despachante imobiliário presta serviços de certidões, análises, laudos, tem que fazer laudo também e pode fazer instrumentos particulares também, tá? Então, importante. O João Firmino Filho, boa tarde a todos. Boa tarde não, bom dia, né? Bom dia. Eu que falei boa tarde, mas o João falou certinho. Olha a querida Sônia Mariano, bom dia. Um abraço para você, Sônia. João Firmino, peço que o senhor faça menção dos documentos necessários e atinentes aos imóveis rurais. Vamos fazer sim, vamos fazer sim. Deixa eu ver aqui. André Domingues, no início da faculdade penei com esse auto de vistoria, professor. Não conferimos se tudo do apartamento, aqui ó, se tudo do apartamento batia com papel e no final tivemos que arrumar coisas que já estavam quebradas quando não o auto de vistoria na locação, na compra e venda é muito importante, hein? Muito importante. Olha o Adelso aqui, professor, quando há imóveis em mais de um estado, quando, na verdade, nós temos que tirar certidões de protesto, gente, sempre da localidade do imóvel. Se o vendedor mora num outro estado, eu vou ter que tirar onde ele mora também. Então, vamos guardar assim, nós vamos tirar certidões de propriedade da onde? Aonde está o imóvel e aonde resida o vendedor ou os vendedores, tá? Então, eu preciso fazer isso com muita atenção. Então, isso é importante, hein? Importante. Olha o Nelson aqui, o Nelson também está perguntando aqui, professor Júlio, está perguntando, não, está afirmando, olha que legal. O Nelson está falando aqui, professor Júlio, fiz o seu curso de despachante imobiliário há 2 anos atrás. Hoje tenho um faturamento de 12 a 20 mil por mês. Estou muito feliz, larguei minha profissão, sou bacharel em Direito e também contador. Hoje vivo muito bem como despachante imobiliário. Que legal, Nelson. Obrigado por trazer esse depoimento, né? As pessoas não contam as vitórias nem as derrotas, então fico muito feliz. Parabéns. O Luiz Carlos fala aqui, professor Júlio, estou arrasando como despachante imobiliário. Na minha cidade presto serviço para 15 imobiliárias. Que legal. E bacana. Vamos lá, gente, ó. Quero falar aqui também, conforme solicitado, em relação à segurança jurídica nas transações, né, de imóveis rurais. Então a gente precisa também focar nisso. Então, vamos lá. Quais são os cuidados para que a compra de um imóvel rural, você como despachante imobiliário, os cuidados básicos? Nós já falamos aqui do due diligence. O due diligence é praticado antes da transação imobiliária e existe o compliance imobiliário que é praticado depois. Então, vamos juntos aqui, vamos lá. O que é importante aqui? Ó? Sempre verificar a matrícula do imóvel, assim como nós fazemos no imóvel urbano, no imóvel rural, fazenda, sítio, chácara, nós vamos fazer isso também. É que o imóvel rural normalmente é uma área mista. Por que mista? Porque parte é regularizada, parte não é. É muito comum nos imóveis rurais comprar através de contrato de gaveta. Então eu tenho 30% da propriedade no meu nome, no cartório de imóveis, no cartório de registro de imóveis, tudo certinho, da sua competência, mas normalmente eu compro o vizinho, a área do vizinho da frente, a área do vizinho do lado, e às vezes eu compro contrato de gaveta
Então essa área é mista, o ideal é que seja feita a regularização dela, para que se torne uma área só. Então tem que olhar isso. É importante observar a fração mínima do parcelamento também, isso é importante. Outra dica que eu trago, fazer sempre um georreferenciamento, né? Isso é importante, é lei, é regra. Eu preciso analisar questões ambientais, isso também é necessário. E ver a questão do CAR, né? Que é o Cadastro Ambiental Rural, é necessário, é obrigatório, não posso dispensar isso. Verificar se a área de preservação permanente, área de APP, verificar atuações ambientais também, tudo isso é necessário, tá? Então eu preciso fazer isso com muita atenção, muito cuidado. Então é muito importante. Vamos lá, em relação à verificação na matrícula, essa é a regra, gente, serve para todo e qualquer imóvel, rural, urbano, matrícula a gente tem que ver se está regularizada. Todos os imóveis possuem um registro no cartório de imóveis de sua competência, em regra. O Brasil tem um queijo suíço, tem imóvel que não tem registro em lugar nenhum. Tanto é que quando não tem registro em lugar nenhum, nós fazemos o uso capião de vício registral, das 36 espécies de uso capião que existem no Brasil. Mas a primeira busca, a primeira pesquisa é a matrícula daquele imóvel e verificar, né, se o imóvel pertence e a quem de fato pertence, se é realmente de propriedade do vendedor, dos vendedores. Não tem jeito, não dá para escapar disso, afinal só o proprietário pode vender o imóvel, caso quem lhe pretenda vender não seja o proprietário, tem algo errado. Pode até vender a posse, mas aí teria que ter deixado claro isso, eu não posso vender a posse, ou melhor, vender a propriedade sendo que eu tenho a posse, não posso, eu só posso vender o que eu tenho. Então, o proprietário é aquele que consta na matrícula do imóvel, não confunda com outro documento. O professor faz muita mentoria para ajudar advogados, advogadas, corretores, mentoria para ajudar. Advogados de outras áreas, advogados iniciantes, início de carreira. E eu atendi um advogado que meu cliente tem um registro. Eu falei, mas deixa eu ver essa certidão. Ele mostrou para mim a certidão do títulos e documentos. Ou seja, fizeram uma escritura pública e arquivaram a escritura pública no cartório de títulos e documentos. Mas essa certidão não substitui a única certidão que faz prova de propriedade, que é a certidão de propriedade. Cuidado para não confundir uma certidão com outra, achar que o seu cliente é proprietário. Tá? Isso é importante. É importante e necessário verificar a matrícula, não dá para fugir disso, hein? A segunda questão, gente, que se pode também observar na matrícula e também, né, no contrato de promessa de compra e venda, compromisso, é se o imóvel que vai ser vendido respeita a fração mínima do parcelamento. Questão essa que será melhor explicada já, tá bom? Então, além da matrícula, aliada à matrícula, é preciso verificar uma série de certidões, CND, da Receita Federal, certidão de quitação do imposto de renda, rural, então é importante. Já que a gente entrou nesse assunto, vamos voltar aqui. Então, é importante observar sim a fração mínima de parcelamento. A fração mínima de parcelamento é de fato a menor área que um imóvel rural pode ser parcelado em determinada região. Nós temos vários exemplos de municípios, exemplos diferentes de tamanho. Se você pegar Minas Gerais, tem algumas cidades, por exemplo, que a fração mínima é 2 hectares. Então, precisa analisar. Isso não dá para a gente responder porque a gente vai ter que pesquisar de fato. Mas normalmente é isso. O que corresponde, nessas Minas Gerais, algumas cidades, eu falo isso porque eu fiz um inventário agora recentemente, 2 hectares, o que corresponde lá na localidade, nessa cidade, a 20 mil metros quadrados. Né? Portanto, só se pode vender e registrar o tamanho que corresponde a essa medida. Então, isso é importante também. Também é importante, gente, na compra e venda, temos que respeitar o artigo 108 do Código Civil, toda a transação imobiliária é feita por escritura pública, tem que ser feita acima de 30 salários mínimos, então precisa tomar cuidado em relação a isso, precisa verificar a escritura pública. Escritura pública não serve para nada se não registro no cartório, continua sendo posse, né? Então, tomar cuidado com isso, mas preciso ficar atento. O georreferenciamento tem a topografia e o georreferenciamento. A fim de evitar a sobreposição de imóveis rurais, é importante o georreferenciamento. É necessário, inclusive, que o proprietário do imóvel rural realize um procedimento, esse procedimento que eu falei de georreferenciamento, até para conseguir inscrições. Né? Isso é necessário, esse documento é muito importante, essa planta mais complexa, planta e mineral descritivo, é necessária, sim. Trata-se de um procedimento que visa definir a forma, a dimensão, a localidade, através do levantamento geográfico, né? É o topográfico, que toma as coordenadas geográficas do imóvel e conhecidas em uma data através de sistemas. Né? Então, é importante essa referência. O georreferenciamento ele é realizado normalmente por um engenheiro especializado em topografia rural e é obrigatório a todos os imóveis rurais. Não é nem questão de gosto, né?
Claro que esse documento gera segurança para eu saber o que eu estou comprando, mas é uma questão também de obrigatoriedade, a lei obriga. Então não tem como fugir. Se o imóvel rural tem que ter o georreferenciamento e caso não tenha, é preciso observar os prazos legais para que seja realizado o quanto antes. Os prazos foram estabelecidos inclusive no decreto antigo, né? E depois reconfirmado no decreto 4.449/2002, então precisa tomar cuidado. Inclusive nós temos lá os prazos para o georreferenciamento até dia 20/11/2021 para imóveis com área de 25 metros quadrados, daria 100 hectares. Nós temos que fazer, temos que olhar porque temos um prazo. Dia 25/11/2025, os imóveis com área inferior a 25 hectares, eu preciso verificar, alguns casos eu consigo uma isenção, então eu preciso tomar cuidado e analisar a legislação local, municipal. Em relação à questão ambiental, é uma das mais relevantes, né, quando se fala de imóvel rural. Eu preciso verificar, e aí dentro dessas análises ambientais, o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. A primeira delas é observar se determinado imóvel foi inscrito no chamado Cadastro Ambiental, vulgarmente conhecido como CAR, né, ou CAR. É um documento público, é um registro público eletrônico, obrigatório para todos os imóveis rurais. É um serviço que o despachante imobiliário pode prestar. Tem muito despachante imobiliário que faz o meu curso e agradece, porque presta muito serviço na cidade de preencher, né, o site e requerer o CAR. É muito simples fazer isso. Então, tem a finalidade de integrar, sim. É muito fácil. Se você digitar no Google, cadastro CAR, já aparece o link para você. É muito fácil, muito simples de fazer. Também é algo que eu preciso, né? Então também é algo necessário. Preservação ambiental, eu tenho que analisar, não é incomum que um dos imóveis rurais, uma área, exista a preservação ambiental permanente, as chamadas áreas de APP, e elas estão previstas no Código Florestal e são protegidas, né, cobertas ou não por vegetação nativa. Eu também preciso analisar isso com muito cuidado. As atuações ambientais, gente, eu preciso verificar nos órgãos ambientais. Tem órgão ambiental federal, estadual e municipal. Então eu preciso verificar, fazer essa pesquisa também. O IBAMA é o órgão ambiental federal e o órgão ambiental municipal da localidade eu preciso ter acesso também. Então, essas questões ambientais, claro que merecem uma atenção especial, nós precisamos tomar cuidado também, né? E muito, né? É uma transação imobiliária onde quando você é contratado você precisa ficar atento também, né? Algumas questões que não é comum no dia a dia dos imóveis urbanos, então isso é importante, é necessário. Legal, gente. Tem algumas perguntas aqui que eu quero responder. Vamos para a primeira aqui. Professor Júlio, quem é proprietário de imóvel rural? Ô Inês, essa pergunta sua, a resposta é a mesma do urbano, né? Quem é proprietário, seja no imóvel urbano, litorâneo, é através da matrícula, a certidão de matrícula que prova isso, tá bom? Então, isso é importante. Professor Júlio, como descobrir dívidas que recaem no imóvel? Certidões de distribuidor civil, certidões da União, Estado, Município, as certidões que nós vamos, de fato, ter acesso e saber que o imóvel não tem dívidas. Como saber, a Ivane pergunta aqui, como saber, professor Júlio, se existem pendências ambientais? Então, verificar o CETESB, o INCRA, eu vou verificar através do número de inscrição. Vamos lá. Outra pergunta foi feita aqui, a inscrição no CAR, professor Júlio, por que é obrigatória? O CAR, na verdade, ele foi criado, né? Aparece no artigo 29 da Lei 12.651 de 2012, é uma plataforma eletrônica, você entra lá e faz o cadastro, muito simples, é um cadastro obrigatório. São registrados compondo a base de dados para o controle, monitoramento, planejamento ambiental, econômico e também combate ao desmatamento, essa é a ideia, essa é a função. Legal. Bacana, hein? Gente, vamos lá, hein? Documentos de imóvel rural. Então tem que ter matrícula, documento de qualquer imóvel, CCIR, CAR, ITR, certidão negativa de desapropriação, né, também é importante. Quando existe laudêmio, marinha, praia, não esquecer também de verificar a certidão de laudêmio para imóveis localizados em área da marinha. Praia, né, litoral. As 3 últimas contas dos fornecedores de água e luz, alguns pedem, pode ser uma observação. Eu separei aqui, ó, aqui a Jéssica está falando aqui. Professor Júlio, em relação aos compradores, eu sempre solicito esses documentos. Por favor, veja se está correto. Certidão do distribuidor civil, incluindo executivos fiscais, estaduais e municipais, falências, certidão negativa do distribuidor criminal, certidão negativa da Justiça Federal,
certidão negativa do seu trabalho, certidão negativa do distribuidor de protestos e títulos, certidão negativa da Receita Federal e comprovante de residência. Tá certo? Tá certo? Eu sempre falo que o básico a gente já tem, podemos fazer algo a mais, com certeza. E a Cíntia fala aqui, se o vendedor é empresário, eu solicito o CND do INSS, certidão de regularidade do FGTS e quitação de tributos estaduais e ICMS. Perfeito. Legal, hein? Professor Júlio, quando é caso de condomínio, certidão negativa em nome do condomínio, declaração do administrador ou síndico com a ata da Assembleia que elegeu, da quitação de despesas do condomínio até a data da emissão da posse. Ótimo. E a última Assembleia para a ciência das eventuais obras. Tá certinho, correto. Legal, né, gente? Falei que a aula de hoje ia ser muito boa, muito especial. Então, parabéns para você. Parabéns para você. A ideia é essa, vamos estudar. Estuda que a vida muda. Então, respondido aqui. Vamos ver. Elisângela, bom dia, um grande abraço, viu? Olha o Júlio, xará aqui. Minha irmã possui uma chácara no município de São José dos Pinhais. É uma área de uma fazenda que foi subdividida e pode individualizar a matrícula acima de 20 metros quadrados, segundo a lei orgânica. Aí vem aqui o Júlio. Impossível se falar em uso capião para individualizar o lote dela. Na verdade, o uso capião extrajudicial nós vamos ter esse problema, o cartório vai implicar. Mas se fizer uso capião judicial, dá para fazer. Nós temos até julgados. Dá para fazer uso capião, mesmo que a área seja inferior ou superior. Tem julgados do STJ nesse sentido, viu, Júlio? Dá uma olhadinha aí, digita no Google. Deixa eu ver aqui, ó. Eu acho para você aqui, ó. Acho que eu até separei porque eu fiz uma peça dessa semana passada. Quer ver, ó? Aqui, ó. Isso, já achei aqui, ó. Ó o que o STJ decidiu. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, hein? É possível uso capião especial em propriedade menor que o módulo rural. Então, menor ou maior. E anota aí que é importante para te ajudar, tá? É o RESP, recurso especial, do Superior Tribunal de Justiça, RESP, anota aí, 10.40.226, RESP, recurso especial, do Superior Tribunal de Justiça, 10.40.226, esse é o número do processo, o número do RESP, 10.40.226. Se você digitar no Google RESP 10.4016 STJ, vai aparecer, tá bom? Então, te entreguei a jurisprudência aí. O professor sempre prova o que fala. Legal, né? Legal, deixa eu ver aqui. Legal, essa jurisprudência vai te ajudar sim. Combinado, gente. Muito obrigado, então. Agradeço a todos. Ó, Adelso aqui. Olha só, o João Firmino. Obrigado pelo esclarecimento. Eu agradeço você, João. Adelso. Fantástica aula, Adelso. Eu agradeço, viu? Com muito carinho. Que bacana. Bom ter vocês aqui, gente. Vamos fazer isso sempre. Legal, legal. Júlio, então passei a jurisprudência. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Gente, ficou alguma dúvida? Vamos combinar? O plantão de dúvida, ele ocorre todo mês. Então vamos participar, gente. Fique atento. Não deixe de estudar com os plantões de dúvida, não deixe de estudar com os cursos, tá bom? Eu convido a todo mundo a participar das pós-graduações. Tem que estudar, gente, Estuda que a vida muda. Isso é muito importante. Nas pós-graduações, todas as pós têm plantão de dúvida, hein? Vamos estudar. Estuda que a vida muda, hein? A gente precisa estudar para se proteger. Tem muita gente maldosa, né, gente? Cada dia cria um golpe novo. Meu Deus do céu. Muito obrigado, tá? Agradeço a todos. Fiquem com Deus. Saúde, paz, amor, sucesso sempre.